Bom, pessoal, então nós vamos dar seguimento aí nesse nosso encontro de hoje à noite, certo? Ao nosso estudo. Lembrando, né, que no último encontro, então, nós começamos a tratar sobre a questão da pena no âmbito do direito penal militar, e nós vamos, então, dar andamento hoje ainda, né, retomando a questão da pena no âmbito do direito penal militar, falando hoje um pouquinho mais especificamente da questão das penas acessórias, certo? Então, como de costume, eu preparei um material para vocês que já está disponível no Meet, certo? O qual vou utilizar então na nossa aula de hoje aqui para que a gente possa fazer um acompanhamento do nosso conteúdo de aula e para que nós possamos aí comentar então os pontos principais, ok? Vou pedir escusas aí, né, nesse nosso encontro de hoje, mas às vezes eu vou olhar para o lado aqui porque eu estou olhando para o outro monitor em função aqui do programa que eu estou utilizando para gravação, então, da nossa aula de hoje aí para poder disponibilizar também depois para a turma, então, e para os colegas que não puderam estar presentes agora durante o nosso horário normal de aula, certo? Deixa eu colocar aqui então para vocês o material. Vou disponibilizar para vocês. Bom, pessoal, então na sequência, como eu disse, né, falávamos aí já desde o nosso encontro anterior sobre peculiaridades da pena, então, no Código Penal Militar. Na sequência, eu retomei aqui, né, no primeiro slide, a questão das penas aplicáveis, né, segundo o nosso Código Penal Militar, e aí retomo com vocês aqui aquilo que nós falamos. Então, nós temos lá um rol de penas principais, certo? O qual consta lá do artigo 55 do nosso Código Penal Militar, o qual nós abordamos aí de maneira bem aprofundada no nosso encontro da aula passada, né? Podemos trazer aqui alguns destaques importantes, né, para essa questão das penas principais, como, por exemplo, a questão da pena de morte, né, que nós referimos então no encontro da aula passada, sendo que esse ponto relativo à pena de morte é sempre importante relembrar que ela só é aplicável no Brasil para o caso de crimes militares em tempo de guerra, certo? Então nós estamos aí diante de um caso bem específico de aplicação, certo? Relembrar também aquilo que nós falamos com relação à maior quantidade de espécies de penas privativas de liberdade, né? Então nós falamos na aula da semana passada, além da reclusão e da detenção, que são as modalidades regulares de privação de liberdade que nós vamos encontrar no nosso Código Penal comum, nós vamos encontrar no nosso Código Penal Militar ainda a figura da prisão, né, que podemos equivaler à ideia da prisão simples lá do nosso direito penal comum, que, como eu comentei com vocês na aula passada, no direito penal comum só é aplicável hoje no Brasil para contravenções penais e não aplicável no âmbito do nosso da prática de crimes, né, delitos, os quais são apenados com reclusão e detenção. Então, no âmbito do Código Penal Militar, nós temos sim o apenamento da pena de prisão também. Falamos também na aula da semana passada da pena de impedimento, né, que é a impossibilidade de sair do aquartelamento, como nós colocamos também no nosso encontro da aula passada, e falamos ainda da previsão da pena de reforma, né? Então, isso por si só já denota, né, ao nosso estudo que nós vivemos aí na seara do Código Penal Militar uma realidade um pouco diferenciada com relação à cominação das penas comparativamente ao nosso direito penal comum, certo? Hoje, na aula de hoje, então, nós vamos nos dedicar ao estudo da segunda parte da questão das penas, onde nós vamos tratar das penas acessórias, certo? Então, as penas acessórias estão regulamentadas no artigo 98 do nosso Código Penal Militar, e como nós tratamos com relação às penas principais, nós vamos fazer um estudo detalhado desse conjunto de penas acessórias, no qual nós vamos elencar não só a nomenclatura dessas penas acessórias, mas vamos trazer também aqui, especialmente, né, uma análise de cada uma das modalidades e de qual a previsão do próprio Código Penal Militar para cada uma delas. Inclusive, nesse material que eu disponibilizei para vocês na plataforma, vocês vão ver que eu procurei fazer uma organização
bem didática, né, com relação às penas acessórias, e no material, então, a cada inciso que elenca as penas acessórias, eu trouxe também o artigo do Código Penal Militar que traz a regulamentação dessa pena. Então, desse modo aí ficou bem organizado para que vocês possam fazer o estudo complementar depois da nossa aula. Dentre essas penas acessórias, então elencadas aí no artigo 98, de forma clara, nós devemos lembrar primeiro um detalhe importante, que é o seguinte: existe uma regra geral no direito, né, de que o acessório segue o principal. Então, nós vamos lembrar que no âmbito do nosso direito em geral, toda vez que eu quero aplicar algo que é acessório, eu preciso aplicar o principal, e o acessório ele segue ao principal. De modo que muitas vezes no âmbito do nosso direito, quando há afastado o principal, afasta-se também o acessório, ok? Esse detalhe é importante salientar aqui porque, embora o Código Penal Militar utilize a terminologia penas acessórias, o próprio Código Penal Militar é claro ao estabelecer que as penas acessórias no âmbito do direito penal militar, elas devem ser aplicadas de maneira autônoma. O que significa dizer isso? A pena acessória, em que pese a sua terminologia, no âmbito da aplicação do direito penal militar, ela tem vida sozinha. Ou seja, ela tem vida separada do âmbito das nossas penas principais. Isso significa duas coisas. Primeiro, a aplicação da pena acessória depende de expressa referência na decisão judicial. Então, mesmo que eu tenha uma pena, ou melhor, desculpem, uma sentença condenatória no âmbito do nosso direito penal militar, nós vamos ter, por consequência a esta sentença, nós não vamos ter a aplicação imediata da pena acessória. Nós vamos ter a necessidade de regulamentação pelo juízo da aplicação da pena principal, quando for o caso, e também da pena acessória, certo? Essa sistemática, ou esta independência, vamos chamar assim, da pena acessória, dentro da regulamentação do Código Penal Militar, ela inclusive possibilita o seguinte: a aplicação de uma condenação em que, não embora tenha sido afastado, por exemplo, a pena principal, aplique-se uma pena acessória. Então vejam que isso é uma particularidade muito específica do nosso direito penal militar. Né? No âmbito do nosso direito penal comum, nós não vivenciamos normalmente essa situação, porque segue a ideia, que também é do nosso direito civil, de que a pena acessória ela deve complementar a pena principal. Essa é a ideia geral do nosso direito penal. Agora, no âmbito do direito penal militar, o CPM, o Código Penal Militar, possibilita essa aplicação independente da pena acessória, exigindo, então, que toda vez que o magistrado ele desejar a aplicação da pena acessória, ele faça referência expressa na sua decisão, obviamente condenatória, para que nós tenhamos a aplicação de uma pena, à incidência também dessa pena acessória. Ok? Então, essa é uma particularidade bem importante para a incidência do artigo 98. É um requisito para a própria incidência do artigo 98. Bom, seguindo, vamos falar de cada uma das modalidades, então, de penas acessórias. A primeira delas, do inciso 1, é a pena de perda de posto e patente, certo? Bom, como a própria terminologia sugere, né, pessoal, o que significa, em que implica a perda de posto e patente? Primeiro, por que referir, né, posto e patente? Porque, na verdade, nós estamos tratando aqui da figura, né, de duas atribuições da ocupação do cargo pelo oficial no âmbito das instituições militares. Isso vale tanto no âmbito das Forças Armadas quanto no âmbito das polícias militares dos estados. Então, quem ocupa posto é o oficial, e o oficial ele ocupa tendo ele a sua patente. Né? Quando ele é promovido a oficial, a primeira vez, então ele vai receber a sua carta patente, que representa então o exercício da sua patente. Veja, dependendo do crime que ele cometer, ele pode então sofrer também a aplicação de uma pena acessória, que seria a perda do posto e patente. Aliás, né, regularmente, dentro da legislação militar, vejam que essa perda do posto e patente ela vai implicar uma consequência para o militar, que é o quê? A impossibilidade dele permanecer na ativa. Não há como alguém permanecer na ativa
como militar, sem que ele ocupe uma posição na escala hierárquica. Aliás, vocês vão lembrar das nossas primeiras aulas, né? A primeira e segunda aula, que nós falamos da questão da hierarquia e disciplina, e eu referi a vocês justamente esse ponto. Eu disse, olha, não há nenhum militar que esteja fora da escala hierárquica. Né? Desde o militar mais moderno ao mais antigo, todos eles estão colocados em cada uma das instituições dentro de uma escala hierárquica, onde um tem precedência sobre o outro, mesmo que eles estejam ocupando o mesmo posto ou a mesma graduação. Essa ideia nos remete, então, à necessidade, por exemplo, de, quando ocorre a incidência dessa pena acessória, muitas vezes afastar da ativa esse militar. E aí nós temos duas possibilidades, dependendo do crime que ele praticou. Né? Ele pode, além de perder o posto e patente, então, ser excluído do serviço ativo em definitivo, e ele não vai ter nenhum direito remuneratório, mas ele pode, em razão da perda do posto e patente, ser também reformado, dependendo do crime que ele praticou e da situação de carreira na qual ele se encontra. Vejam, friso mais uma vez, isso irá implicar, né, em consequências jurídicas diferentes para a vida do militar. E vejam, consequências bem severas, porque desligado da ativa ele não vai mais ser promovido, certo? Pode inclusive perder a sua remuneração regular, e em função disso, justamente, a severidade dessa pena, que é uma pena acessória e não principal, certo? Regulamentação dessa pena, onde é que nós vamos encontrar? Lá no artigo 99, que determina então que a perda de posto e patente resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos e importa a perda das condecorações. Então, qual é o requisito para a existência e para a incidência da pena de perda de posto e patente? A condenação por uma pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, certo? Vejam, a incidência dessa pena acessória, ela é imediata. Posso dizer que desde que eu tenha uma sentença com condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 anos, vai se operar a perda do posto de patente? Não, já falamos. A pena acessória, né, ela deve ser aplicada em específico pelo magistrado. Então, lá na sentença, além da condenação à pena privativa de liberdade, é preciso que o magistrado fixe a incidência, certo, da pena acessória de perda de posto ou patente. Então é necessário a expressa previsão da incidência dessa pena, de modo que nós podemos dizer o seguinte, não é automático, mas vejam que toda vez que o militar ele for condenado a uma pena a tempo superior a 2 anos, ele está correndo o risco de sofrer a incidência desse grave efeito para a sua carreira. Então é um detalhe bem importante. Segundo, indignidade para o oficialato, certo? Aqui já podemos destacar que existem duas penas acessórias diferentes com a nomenclatura bem parecida. A indignidade para o oficialato e a incompatibilidade com o oficialato, certo? Embora semelhantes, certo? Elas implicam em conceitos diferentes. A regulamentação da indignidade para o oficialato, nós vamos encontrar lá no artigo 100 do nosso Código Penal Militar, que fixa o seguinte: fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar. Vejam, o militar, não só o oficial, o militar, condenado a qualquer que seja a pena, então não importa qual a pena, mas nos crimes específicos de traição, espionagem, cobardia ou em qualquer dos definidos nos artigos 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 301 e 312. Tá? Depois nós vamos, quando fizermos o estudo da parte especial, que já no próximo encontro, né, vai se iniciar, nós vamos falar um pouquinho, quando falarmos desses crimes, do porquê dessa declaração da indignidade para o oficialato. Detalhe importante é que o artigo 100, como eu disse, ele fixa a possibilidade de aplicação do reconhecimento da indignidade para o oficialato ao militar. Razão pela qual a parte majoritária, podemos dizer, da doutrina entende que a indignidade para o oficialato ela pode ser fixada inclusive ao prazo. Vejam com um efeito um pouco diferenciado. Por quê? O oficial declarado indigno para o oficialato, pela prática de qualquer desses crimes que nós acabamos de comentar aqui,
obviamente ele também está afastado do seu posto. E, por consequência, nós vamos ter as mesmas condições que eu acabei de explicar com relação ao inciso 1, que é a impossibilidade dele permanecer na ativa. Certo? Agora, para o praça, ok? Então, para o soldado, para o cabo, para o sargento, né, nós vamos ter a possibilidade de, por exemplo, a aplicação, né, dessa sentença sem que necessariamente ele precise estar afastado, ok? Da ativa militar. Então vai haver uma aplicação diferenciada e daí, né, que alguns autores defendem que a indignidade para o oficialato, então, ela só pode ser aplicada ao oficial e não ao praça, ok? Eu aqui, e aí com a devida vênia, né, respeito os posicionamentos contrários, mas eu entendo aqui que por se tratar de direito penal, né, embora direito penal militar, mas direito penal, nós devemos sim fazer uma leitura literal do dispositivo do artigo 100, certo? Então eu me filio aqui à corrente que defende a leitura literal do artigo 100. Temos jurisprudência nos dois sentidos, e talvez seja até importante explicar o porquê dessa jurisprudência nos dois sentidos. Nós devemos lembrar o seguinte, que quando nós falamos de aplicação do direito penal militar, além da aplicação lá pela Justiça Militar da União, onde nós temos as auditorias militares e o STM, nós temos a aplicação pelas Justiças Militares dos Estados, o que gera, às vezes, uma diferença de interpretação, por exemplo, entre a Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul e a Justiça Militar do Estado de Minas, ou a Justiça Militar do Estado de São Paulo, e aí por diante. Então, há sim divergência, inclusive jurisprudencial, com relação à interpretação desse dispositivo. Bom, no inciso 3, nós vamos ter a incompatibilidade com o oficialato. Então, como eu coloquei para vocês, vejam que há uma diferença, sim, inclusive conceitual. Por quê? Porque quando eu falo em indignidade, certo? Eu estou trazendo aqui, sem dúvida nenhuma, um conceito moral bastante forte. O que pode ser visto, inclusive, dos crimes, né? Traição, espionagem, cobardia e os demais, né, tipos penais elencados para a configuração da incidência da pena acessória da indignidade para o oficialato. Já no caso de incompatibilidade com o oficialato, certo? Eu vou ter uma questão mais palpável, mais material a sustentar a ocorrência e a incidência dessa pena. Bom, onde é que nós vamos encontrar a regulamentação dessa espécie? Artigo 101 do Código Penal Militar, que diz: fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato o militar, então de novo, tá? Condenado nos crimes dos artigos 141 e 142. Então vejam que são dois casos bem concretos que geram a chamada incompatibilidade com o oficialato. O que nos permite dizer que a incompatibilidade com o oficialato ela tem um caráter mais material, palpável. Então a ocorrência do fato do artigo 141 ou do artigo 142 é que gera essa possibilidade da incompatibilidade. Ok? A jurisprudência entende que a incompatibilidade ela é aplicada ao oficial. E aí aqui, né, uma ressalva, aquele posicionamento que eu, como eu disse para vocês, entendo como mais adequado, que na literalidade aqui também o artigo 101 refere o militar, certo? Mas, no caso do artigo 101, pela natureza da incompatibilidade, entende a jurisprudência, então, que ela é aplicável ao oficial, ok? Vamos adiante. Depois, inciso 4, exclusão das Forças Armadas. Essa é uma pena acessória bastante severa, certo? E muito utilizada, especialmente quando estamos tratando aqui de militares temporários, ou seja, militares que ingressam no serviço militar temporário, e isso nós podemos observar tanto nas Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, como também podemos observar sim nas polícias militares. Né? Então nós temos situações aí muito comuns, aonde quando um militar temporário ele vem a praticar um determinado delito, ele acaba incorrendo nesta pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Vejam que a exclusão, como o próprio nome sugere, vai afastá-lo do exercício da sua atividade junto às Forças Armadas, vai afastá-lo da ativa e, por consequência, vai excluí-lo sem nenhum direito remuneratório, certo? Bom,
De qualquer forma, devemos lembrar que a exclusão das Forças Armadas também tem regulamentação, lá no artigo 102 do Código Penal Militar. E, para incidência, devemos respeitar o requisito legal, princípio da legalidade e da taxatividade no âmbito do direito penal. O que nos diz o artigo 102? A condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos importa sua exclusão das Forças Armadas, certo? Então vejam o seguinte, novamente aquela questão do tempo. Então há um tempo que é o tempo superior a 2 anos. Então, por isso é muito temerário a praça sofrer uma condenação por algum crime que enseja a aplicação de uma pena superior a 2 anos a ele. Por quê? Porque apenas isso já satisfaz ao requisito, né, quando nós estamos tratando da praça, para que ele possa sofrer essa pena de exclusão da força. Ok? Pena, como eu disse, bastante severa, porque o afasta da força sem nenhum direito remuneratório, né, sem nenhuma possibilidade de retomar a carreira. Então, esse é um detalhe importante que deve ser sempre verificado. Friso novamente, lembrar que claramente o Código Penal Militar exige, em razão da independência da aplicação da pena acessória, que a pena esteja expressamente aplicada na decisão, mesmo que a pena fixada privativa da liberdade seja superior a 2 anos. Então, para ter a aplicação do inciso 4 com a exclusão das forças, né, nós devemos aí, então, encontrar a previsão expressa da aplicação dessa pena acessória também na decisão condenatória. Seguindo, a perda da função pública, ainda que eletiva. Bom, vejam que quando nós falamos em perda da função pública, nós estamos aqui prioritariamente falando de alguém que esteja realizando alguma atividade de natureza civil, de regra. Por quê? Porque o exercício da função pública em si, né, normalmente é realizado pelo civil. Agora, o militar ele pode excepcionalmente estar exercendo uma outra função pública que não a função militar? Pode. E aí, nesse caso, ele pode, ao estar exercendo essa função, sofrer a incidência dessa pena acessória? Pode. Mas é uma pena mais comumente aplicada ao civil que presta o seu serviço no âmbito das instituições militares. Então, o que nós vamos encontrar lá no âmbito da perda da função pública? Né? Artigo 103. Incorre na perda da função pública o assemelhado ou o civil, certo? E aí nós vamos ter, né, a regulamentação. Condenado à pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente à função pública. Né? Então, vejam que não basta a pena privativa de liberdade, mas é a pena privativa de liberdade combinada com um crime relacionado com a violação do dever da sua função pública. Segundo, condenado por outro crime, mas a pena privativa de liberdade por mais de 2 anos. Então, aqui a questão da pena ser superior a 2 anos. Um detalhe importante, tá, pessoal? Vejam que expressamente o artigo 113 ele refere à figura do assemelhado e do civil. Então, como eu coloquei a vocês, a perda da função pública, né, ainda que eletiva, ela relaciona-se diretamente com a figura do civil. Ok? Então, a situação em que nós podemos imaginar, por exemplo, um militar perdendo a função pública seria um militar, por exemplo, que estivesse afastado da sua condição enquanto militar e exercendo excepcionalmente uma função pública cedido a um outro órgão civil, por exemplo. Ok? Então, lá ele estaria comportando-se no exercício daquela função, excepcionalmente, mediante licença da atividade militar, como exercente de uma função pública. Agora, de regra, no âmbito da instituição militar, essa perda da função pública vai ser aplicável, então, ao assemelhado ou civil, como taxativamente expressa o artigo 103, certo? O disposto no artigo aplica-se ao militar da reserva ou reformado se estiver no exercício de função pública de qualquer natureza. Então vejam que o parágrafo único ele torna expresso essa explicação que eu acabei de colocar para vocês. Né? Então, a única possibilidade do militar enquadrar ou receber a incidência dessa perda da função pública é nesse caso em que ele está
afastado da ativa já, ele não está exercendo a função na condição de militar e ele está no exercício de uma função pública normalmente vinculada a um outro órgão civil. Então, a prática de algum crime que venha a chamar a incidência da lei penal militar e gerar a incidência da pena acessória do inciso 5 poderá sim gerar o afastamento, né, a perda desta função pública que ele está exercendo extraordinariamente, certo? Então, não confundir aqui, né, nós não podemos chamar função pública, né, a condição de ocupação do militar enquanto militar da ativa, onde ele está ocupando um cargo, né, quer seja como oficial, em que ele está ocupando um posto, quer sendo praça que está ocupando ali, por exemplo, uma graduação. Então, temos que ter esse discernimento e essa diferenciação. Inciso 6. Inabilitação para o exercício de função pública. Bom, vejam que esta, do inciso 6, ela se relaciona com a anterior, ela também refere à função pública, mas ela, na verdade, estabelece um efeito futuro. Por quê? Porque ela trata da figura da inabilitação. O que é inabilitar? É impedir que alguém venha a ser colocado no exercício daquilo. Então, impedir que alguém venha a ser colocado no exercício da função pública. Onde é que nós vamos encontrar essa regulamentação? Lá no artigo 104 do nosso Código Penal Militar, que diz: incorre inabilitação para o exercício de função pública pelo prazo de 2 até 20 anos, olha a severidade, né? Prazo de inabilitação, 2 a 20 anos. O condenado à reclusão por mais de 4 anos, em virtude de crime praticado com abuso de poder ou violação do dever militar ou inerente à função pública. Então vamos lá. São 2 requisitos bem importantes. Primeiro, a condenação para incidência da inabilitação para o exercício de função pública deve ser a pena de reclusão superior a 4 anos. Primeiro requisito, reclusão superior a 4 anos. Segundo requisito, não é qualquer crime. O crime ele precisa ser praticado ou com abuso de poder ou com violação da sua atividade. Seja atividade militar, seja atividade de função pública, de exercício da função pública. Então, são 2 requisitos muito fortes, né? A questão do tempo de reclusão, e da modalidade, inclusive reclusão, e o abuso de poder ou violação de dever da função que ele vinha exercendo. E isso acarreta a inabilitação para o exercício de uma outra função, que vai se estender por esse prazo de 2 até 20 anos, né? Impedindo, então, que essa pessoa que praticou o delito nessa condição e, portanto, recebeu expressamente, de forma separada, dentro da decisão condenatória, a aplicação dessa pena acessória, ele estará então afastado da possibilidade de voltar a exercer função pública dentro desse prazo de 2 a 20 anos. Bem severa também essa condição de pena, certo? Termo inicial, quando é que começa a contagem, né? Então, o prazo da inabilitação para o exercício da função pública começa ao termo da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição, ou da data em que se extingue a referida pena. Então, por outras palavras, né, nós vamos começar a contagem do prazo de inabilitação posteriormente, certo, ao cumprimento da pena. Então, primeiro ele cumpre a pena privativa de liberdade e, cumprida a pena privativa de liberdade, ele vai cumprir o prazo de inabilitação para o exercício de função pública. Então, como eu disse para vocês, né, já falei isso também no encontro anterior, em que nós falávamos das penas principais. Vamos, sem dúvida nenhuma, ver, comparando o Código Penal Militar com o nosso Código Penal Comum, uma maior severidade na aplicação das penas do Código Penal Militar, que são mais severas comparativamente às penas do nosso Código Penal Comum, né? E aí começa a ser afastado, né, um dos argumentos para afastar aquele mito que nós já comentamos também numa aula anterior, que é relativamente, por exemplo, a que a justiça militar geraria um benefício ao militar ou geraria de alguma forma um privilégio ao militar. Não é isso que nós vemos na prática, né? Na verdade, são, como eu disse a vocês, muitas vezes se o militar tivesse a opção, ele talvez fizesse a opção por não responder na justiça militar, sim responder na justiça comum. Né? Podemos ver isso aí da própria regulamentação da aplicação do direito penal militar, certo? Bom,
Uma outra medida, né, que hoje ela precisa ser lida com restrição. Por quê? Lá no inciso 7, nós temos a previsão da suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela. E aí tem um detalhe, né? Primeiro nós devemos lembrar que não há mais o pátrio poder. O que existe hoje é a regulamentação do poder familiar lá do ECA, ok? Mas, de qualquer forma, nós vamos verificar que aqui claramente nós estamos tratando do afastamento de alguém que exerce responsabilidade sobre um sujeito que esteja numa condição de hipossuficiência. É isso que ocorre na figura da tutela, é isso que ocorre na figura da curatela, e é isso que ocorre em relação ao menor, certo? E, portanto, a natureza jurídica é afastar, certo, alguém que está com responsabilidade sobre o hipossuficiente da relação com esse hipossuficiente. Onde é que nós vamos ter a regulamentação do inciso 7? Lá no artigo 105, que nos diz: o condenado à pena privativa de liberdade por mais de 2 anos, então, primeiro requisito temporal, a pena tem que ser superior a 2 anos para a incidência dessa pena acessória. Seja qual for o crime praticado, fica suspenso do exercício do poder familiar, né? Não lemos aqui então pátrio poder, tutela ou curatela, enquanto dura a execução da pena, ou da medida de segurança imposta em substituição. Então, tomar esse cuidado. Tá? O período de suspensão, nesse caso aqui, é o período de cumprimento da pena. Tá? Aqui dá para a gente ver claramente que é uma figura garantista, né? E que visa a tutela do interesse, como nós já referimos aqui, do hipossuficiente. Ok? Suspensão provisória. Né? Durante o processo, pode o juiz decretar a suspensão provisória do exercício, então, do poder familiar, tutela ou curatela, em proteção a essa figura do hipossuficiente. Ok? Vamos adiante. Suspensão dos direitos políticos. Bom, esse aqui vocês conhecem também do âmbito do nosso direito penal comum, né? Um efeito da condenação. E aqui no âmbito do nosso direito penal militar, nós temos a suspensão dos direitos políticos como uma modalidade de pena acessória. Onde é que encontramos a regulamentação dessa modalidade? Né? Lá no artigo 106, que define: durante a execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta em substituição, ou enquanto perdura a inabilitação para a função, o condenado não pode votar nem ser votado. Então vejam que quando nós falamos em suspensão dos direitos políticos, nós estamos afastando a possibilidade de voto e de ser votado. Ok? Parêntese a ser colocado. Lembrar, né, que há uma discussão, inclusive já julgada pelo Supremo Tribunal Federal, com relação à questão do direito de voto do condenado, certo? Que inclusive gera aí no Brasil recorrentemente, né, discussões sobre a adequação ou não do sistema que nós adotamos. Por quê? Porque aquela ideia de que muitas vezes o apenado, então, ele poderia ser utilizado como massa de manobra, né, em uma determinada eleição. Então, essa questão aí gera muita polêmica com relação a esse afastamento do direito de votar. Agora, não há dúvida, isso está consolidado no Brasil com relação à suspensão dos direitos políticos, a possibilidade de afastar o sujeito condenado penalmente de ser votado, ou seja, de ser candidato a essa condição. Lembrando que esta pena acessória do inciso 8 do Código Penal Militar, ela aplica-se por um tempo determinado, ok? Que é o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança imposta. Tá? Ou ainda, claro, obviamente, em caso de inabilitação para a função pública, que daí inabilita também, obviamente, para o exercício da função eletiva. Ok? Parêntese importante. Lembrar que o parágrafo único, né, vai definir o que significa função pública equiparada. E assim ele dispõe: equipara-se a função pública a que é exercida em empresa pública, autarquia, sociedade de economia mista ou sociedade de que participe a União, o Estado ou o município como acionista majoritário. Então, lembrar o quê? Que embora nós tenhamos aquela ideia de função pública em sentido estrito, de ocupação, então, de uma atividade
na administração pública direta, né, para efeitos da incidência da lei penal militar, nós temos no parágrafo único claramente a regulamentação dessa função pública equiparada. Né? Conceito esse que é amplamente aplicado e aceito no âmbito da jurisprudência. E que estende, então, essa ideia de função pública também para a empresa pública, para a autarquia, para a sociedade de economia mista, mesmo que essas figuras, por exemplo, tenham a participação não da União, mas do Estado ou do município, tá? Sendo, obviamente, eles acionistas majoritários. Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, né, entraria nessa ideia, o Banco do Brasil, o nosso Banrisul, aqui do Rio Grande do Sul. Né? Então, são exemplos aí dessa equiparação normativa. Imposição da pena acessória. Isso aqui acabei adiantando, né? Mas só para ficar bem completo o nosso estudo, então, o artigo 107 diz que, salvo os casos dos artigos 99, 103, 2 e 106, né, que ensejarão pela sua natureza uma aplicação direta, a imposição da pena acessória aqui, deve constar expressamente da sentença. Então, o artigo 107 ele nos traz claramente aquela ideia da independência da aplicação da pena acessória, certo? Nos termos que eu já expliquei aqui antecipadamente. Vamos adiante. Tempo computável de pena, bem importante também, tá? O artigo 108 determina que computa-se, então, no prazo das inabilitações temporárias, o tempo de liberdade resultante da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, se não sobrevém revogação. Então, vamos lá. Toda vez que o apenado gozar do benefício do sursi ou do livramento condicional, se não revogado o benefício, se ele cumpre os requisitos e, portanto, cumpre a pena através do sursi ou do livramento condicional, o tempo de sursi e tempo de livramento condicional poderá ser computado também para o caso das inabilitações temporárias, ou seja, ele vai aproveitar esse tempo de sursi ou livramento condicional para a imposição das penas acessórias que nós acabamos de referir, né, e que dependem, então, ou que incidem por um tempo determinado. E aí, então, encerramos, certo? O nosso estudo sobre as penas acessórias, ok? Podemos finalizar, então, esse nosso encontro de hoje, referindo que como nós podemos observar, então, nessas duas atividades, né, nesses dois encontros que nós tivemos sobre pena, a diferenciação do sistema de pena previsto no nosso Código Penal Militar comparativamente com o Código Penal Comum. Então, duas coisas devem ser destacadas aqui muito claramente para vocês. Primeiro, a questão da tipicidade das penas, na medida em que nós temos, então, espécies diferentes de penas, tanto de penas principais como de penas acessórias, e posso afirmar, sem sombra de dúvida, vocês puderam observar isso da própria constância com relação ao estudo das penas, né? Que nós vamos verificar que no âmbito do nosso direito penal militar, sem dúvida nenhuma, nós temos uma definição mais específica das modalidades de pena, tanto principais quanto acessórias, certo? E o segundo detalhe, bastante importante, é esta característica da pena acessória no âmbito do nosso direito penal militar, ou seja, essa independência com a exigência de que lá na decisão condenatória ocorra a previsão da incidência expressa da pena acessória. Então, o magistrado ele tem que aplicar expressamente aquela pena acessória, claro, desde que cumpridos os requisitos legais, para que nós possamos, então, nos deparar aí com a incidência dos efeitos decorrentes da pena acessória. Ok? Um outro detalhe, que também sempre refiro aqui, referi inclusive no início do encontro anterior, quando começamos a falar da questão da pena, é essa situação que também é inegável, de que nós estamos sim, sem dúvida nenhuma, diante de uma situação onde nós podemos verificar uma maior severidade no tratamento de aplicação da pena, comparando o direito penal militar com o nosso direito penal comum, certo? Essa questão da severidade também poderá ser acompanhada, né, nos nossos encontros seguintes, quando vamos falar também da aplicação, então, da parte especial do nosso Código Penal Militar. Certo, pessoal? Então, para esse encontro era isso, tá? Obrigado pela presença e seguimos aí adiante, então, nos nossos encontros a seguir, com o estudo aí da parte mais específica agora, da parte especial do nosso Código Penal Militar. Certo?